queridos, agora eu vou pedir aqui para você ficar de pé. Fique de pé. E segure a mão de quem está do seu lado aí. Não deixa ninguém sozinho, não, por favor. Esse é um momento muito especial, muito importante, porque nós estaremos concordando juntos com aquilo que Deus quer fazer aqui na terra, por intermédio da sua vida e da igreja. A palavra de Deus diz: eu vos digo que tudo que vocês ligares na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será o quê? Desligado no céu. Agora, o mais importante para mim: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem. Que coisa importante isso, hein? Isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Casamento tem problema? Família tem problema? Mas é aqui um segredo. Vocês não estão pedindo coisas em concordância. Feche seus olhos. Pai Santo, agora é a hora que o Senhor vai falar. Eu quero declarar que eu sou apenas um intérprete da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos comunicar aquilo que o Senhor quer trazer para a sua igreja, para transformação e milagre essa noite. Nós juntos declaramos, papai, nós declaramos que essa noite é uma noite de milagres, é uma noite de transformação de vidas, que os corações aqui presentes serão como uma boa terra, que vão receber a boa semente e vão frutificar 100, a 60, a 30 por 1, em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Sente e repita comigo o seguinte: hoje é noite de milagre, noite de transformação. Mais uma vez, mais alto, né? Hoje é noite de milagres, noite de transformação. Amém? Queridos, desde que o mundo foi criado, existe uma rotina que é imutável. Obrigado, querido. Muito obrigado. E essa rotina, ela se repete todos os dias. Ela se repete mês a mês e ela se repete ano a ano. E desde que o mundo adotou o calendário gregoriano, as coisas ficaram meio organizadas, as estações do ano. O ano que começava no mês de março passou a começar 1º de janeiro. E tem aquelas repetições do dia a dia, como você levantar pela manhã, tomar seu banho, se é que toma, escovar os seus dentes, tomar o seu café, você vai para a faculdade, você vai para a escola, vai para o cursinho, você almoça, você janta, você vai para a igreja. Então, essas rotinas, esses hábitos, se tornam na nossa vida uma rotina automática. Sabemos que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sabemos que amanhã vai começar uma nova semana, segunda-feira, uma semana comercial. Sabemos de tudo isso. São hábitos que nos habituamos a viver no nosso dia a dia. Mas nós sabemos perfeitamente também que existem situações que se repetem na nossa vida pessoal. E essas situações que se repetem na nossa vida pessoal, na área da nossa vida, elas podem se repetir por muito tempo. E eu posso dar aqui alguns exemplos de coisas que podem se repetir na nossa vida pessoal. Nos relacionamentos, por exemplo. Uma jovem que termina um namoro abusivo
e começa um novo namoro, encontra um namorado igualmente o anterior, só muda o nome. A mulher, ou o homem, o marido, ou a esposa, que são sempre traídos, o sujeito, a mulher apronta, daqui a pouco apronta novamente, volta a fazer. O casal, que nunca entram em harmonia entre eles por muito tempo, porque tem sempre pessoas que estão se metendo na vida dos dois para atrapalhar tudo. Pode ser também na vida, no trabalho, na vida corporativa. Aquele sujeito que tem sempre problemas com os colegas do trabalho, com o chefe, com os seus superiores. Aquele sujeito que é sempre demitido e sempre diz que foi injustamente. A pessoa que está sempre endividada por empréstimos bancários, cartão de crédito, termina de pagar o empréstimo, o cartão volta a fazer novamente e diz que não vai nunca mais repetir. E existem pessoas que têm um hábito que se repete, da pornografia e por aí afora. Agora, não se iludam. Isso, muitas das vezes, no meio do povo de Deus. Mas como? Nós não somos muito diferentes dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A Bíblia relata, queridos, que quando Adão, após ter comido o fruto, ele foi confrontado pela voz de Deus. A Bíblia comenta que ele e a sua mulher, eles foram se esconder aonde? Entre as árvores, aonde eles podiam comer livremente do fruto. Eles se esconderam aonde eles poderiam comer. Agora, quando em nossas vidas os hábitos e os pecados habitam em nós não somos diferentes deles. Nós nos escondemos no meio da igreja, onde nós podemos comer do melhor de Deus livremente. Estamos nos cultos, estamos nos louvores, estamos nas ofertas, mas escondidos. Mas nessa noite, querido, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Deus, por intermédio da sua palavra, Ele quer dar para você uma solução definitiva, para que a sua vida mude de vez, ela seja transformada para sempre. Porque essa é uma das características da palavra de Deus, transformar. Você quer saber por quê? Porque ela é pródiga, a palavra de Deus, no uso das metáforas. Por exemplo, quando ela quer descrever a perfeita unidade que há, ou deve haver, em nós, ela diz o seguinte, que nós somos como o quê? Como o corpo. Quando ela quer falar disso, ela diz que nós somos corpo. Está lá em Romanos 12:5, nós somos o corpo de Cristo. Quando ela quer falar da real missão do mundo, que nós temos no mundo, e da necessidade do nosso testemunho, ela usa a figura do quê? Do sal. Agora, quando ela quer falar da pureza, da santidade da igreja, ela diz que nós somos, que a igreja é a noiva de Cristo. Está em Apocalipse 21:9. Agora, quando a palavra de Deus quer falar da nossa habilidade de produzir realidades favoráveis ou desfavoráveis, aí ela usa a figura das fontes ou mananciais. Quando nós temos a habilidade de
de realizar, de termos uma realidade favorável, a palavra de Deus diz: a boca do justo é manancial de vida. Está em Provérbios 10, 11. Agora, quando essa nossa capacidade de produzir essa realidade é desfavorável, desastrosa, aí a Bíblia diz que somos mananciais de morte. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Essas metáforas, queridos, das fontes e mananciais, essas últimas das quais eu falei aqui, elas tratam diretamente com o nosso caráter. E é justamente isso que o Espírito de Deus quer comunicar para a gente hoje à noite aqui. Sua vida transformada e curada, sabe aonde? Na fonte. Acompanha comigo aí o livro de 2 Reis, capítulo 2. É logo no início ali. Uma história fantástica. Uma história que mudou a minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Vamos lá, no capítulo 2, versículo 19 a 22. Todo mundo achou? Vamos lá então. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são mais, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e põe de sal nele. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, aquelas águas sãs, segundo a palavra de quem? Até o dia de hoje. Queridos, essa cidade aqui era a cidade de Jericó. A mesma cidade que havia sido derrubado seus muros por Josué tempos atrás. E se vocês se lembram bem, quando os muros dessa cidade eles caíram, Josué, ele declara uma maldição naquele lugar. Está lá em Josué capítulo 6, versículo 26. Vou ler para vocês aqui. Também neste tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Uma palavra de maldição. Agora a Bíblia não revela quanto tempo depois aconteceu algo que ia mudar essa história aí. Porque um tal de Iel resolveu, eu não sei se ele não sabia dessa palavra de maldição, ou eu não sei se ele quis pagar o preço disso. Eu sei que esse tal de Iel, lá no livro de 1 Reis 16:34, conta a história assim. Depois disso: em seus dias, Iel, o betelita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais novo, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. A maldição se cumpriu na vida desse sujeito. Os filhos morreram dele, ele perdeu a família dele. Mas a cidade foi erguida.
E talvez, quem sabe, num projeto feito naquela época, né, da Minha Casa Minha Vida, as pessoas foram para lá, não tinham onde morar, foram para Jericó, a cidade amaldiçoada. E foram. O que acontece? Aquela cidade estava bem localizada, mas havia um grande problema, queridos, que apesar de estar bem localizada, as águas eram salgadas, a terra era estéril. E segundo alguns historiadores, as mulheres daquela cidade abortavam também. E o que é que essa passagem quer comunicar para nós essa noite? É que aparentemente você pode até estar bem. As pessoas podem olhar para você e falar assim: poxa, fulano de tal está bem. Esse casal, rapaz, eu olhando para eles, que belíssimo casal. Eu queria fazer parte dessa família, porque aparentemente a tua família parece que está muito bem. Eu queria ser igual a esse homem no seu casamento, ou eu queria ser igual a essa mulher no seu casamento. Mas só você, querido, quando sai daqui, sabe como é que está o seu interior. Salgado e estéril. Só você quem sabe. Você vem na igreja, vai para as reuniões nas casas, mas esconde dentro de você uma amargura, uma esterilidade, que só você e Deus sabe. Mas essa noite, o Senhor Deus quer mudar essa realidade aí. E Ele trouxe você aqui para te curar na fonte. Amém? Um fato interessante que eu vejo aqui nessa passagem, queridos, é que quando aqueles homens, eles relataram para Eliseu o que estava acontecendo naquela cidade, eles não ouviram dele a seguinte palavra: bem feito para vocês. Quem é que mandou vocês erguerem essa cidade no lugar onde foi amaldiçoado por Josué? Bem feito. Agora vocês se virem. Ele não faz isso. Mas tem gente que quando um irmão apresenta um problema, essa pessoa fala assim: bem feito, eu te avisei. É bem feito para ele. Quem mandou ele fazer isso? Foi avisado. Mas só que Eliseu tinha um coração de Deus. E o coração de Deus é misericordioso. E se você ler em Isaías capítulo 42, queridos, você vai ver por causa o motivo pelo qual Eliseu não jogou isso na cara daquelas pessoas. Lá em Isaías, capítulo 42, traz uma profecia a respeito do Senhor Jesus que diz: Ele não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Esse é o teu Deus. Não sei como é que está a tua vida hoje, não. Mas desse Deus que eu sirvo e conheço, Ele não tem mania de esmagar a cana quebrada. E esse Eliseu tinha esse coração. Nós vemos que ele pede um prato novo e que coloquem sal dentro dele. Ele caminha até a fonte daquelas águas. E quando eu li essa passagem aqui, eu lembrei que das vezes que eu ia para o norte aqui do Brasil a trabalho, do avião a 10 mil pés de altura, eu conseguia ver um filete de água.
e era o Rio São Francisco. Aí eu pensava, se a 10 mil pés de altura eu consigo ver esse filetezinho, se eu tivesse uma das suas margens, eu não conseguiria ver o outro lado. E naquela semana eu havia visto um documentário no Discovery mostrando alguns geólogos que foram na fonte do Rio São Francisco. E eles andaram dias até aquela fonte. E vocês já viram na televisão, ou até já foram em algumas fontes, e vocês sabem que ela começa pequenininha. E essa fonte pequenininha, agregada a outras, transforma um grande rio. E pode ser, queridos, que a fonte do seu problema, com certeza, da mesma forma ela começou pequenininha, mas hoje ela se tornou grande, trazendo angústia para o teu coração, que só você sabe. Só você conhece. Aparentemente bem, mas lá no coração, angustiado, inoperante, sem sonhos. Mas o interessante, queridos, é que o nosso Deus, essa noite, durante toda a semana, me mostrou que o objetivo dele não é esmagar a cana quebrada, mas é dar uma oportunidade de um recomeço. No livro do profeta Ageu, no capítulo 1, diz o seguinte: ora, pois, é o conselho que nós vamos receber e recebemos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Sabe qual é o conselho aqui? Se examina, vê a fonte desse seu problema aí. Começa a parar e pedir a Deus: Deus querido, me ajuda a encontrar a fonte desse meu problema. E da mesma forma que Eliseu, não basta apenas você descobrir e encontrar a fonte do seu problema, mas é necessário que você com a sua boca declare: assim diz o Senhor, nunca mais esse problema na minha vida. Nunca mais uma vida de promiscuidade. Nunca mais uma vida de fracasso. Você tem que fazer a sua parte. Eu vou dar para vocês alguns exemplos simples. Tem pessoas que comem de forma exagerada, e por mais que elas queiram parar de comer, elas continuam comendo. Se vêm sempre comendo e comendo. Agora, segundo estudiosos da psicologia, essas pessoas tentam suprir um sentimento de desamparo. Engraçado, né? Se você vê alguém que come sem parar, você pode pensar assim: tem algum sentimento de desamparo. Isso é estudo da psicologia. É necessário que uma pessoa assim vá na fonte da vida dela, para ela ver uma fase da sua vida onde ela se sentiu desamparada. Dá para entender o que eu estou falando? Tem pessoas que, por mais que ganhem dinheiro, o dinheiro nunca dá. Mas se nós formos pesquisar a origem disso, pode ser que na infância os pais, a escola, não ensinaram como administrar dinheiro.
Aí nós nos tornamos adultos brincando de ganhar dinheiro, sem saber administrar, porque não fomos ensinados. Nessa nação não existe um ensino assim. E os nossos pais também, porque também não receberam, não nos ensinaram. Aí, nesse caso, nós temos que procurar o quê? Pessoas que sabem lidar com dinheiro e pedir ajuda. Pode ser também, queridos, que tem casais em que o relacionamento íntimo praticamente não existe. E a vida sexual pode trazer desconforto para os dois. Só estão juntos. Pode ser que na infância, ou ele ou ela tenham sofrido abuso. Abuso sexual, ou também abuso emocional. Compreende? Todo e qualquer problema que nós temos, queridos, tem uma fonte. E o Senhor convida você a ir até lá. E deitar sal nela. E esse sal é o próprio Senhor Jesus. E declarar com a sua boca, assim diz o Senhor, nunca mais essa vida na minha vida. O que a palavra de Deus nos ensina, querido, e nos convida, é trazer na nossa mente o que nos dá esperança para continuar. Aí você vai dizer para mim assim, mas, Djalma, eu não tenho mais motivos para ter esperança, eu não consigo. Se eu olhar na minha mente, nas minhas lembranças, nada existe que me traga esperança. Isso pode ser possível mesmo, querido. Pode ser possível. Pode ser que essa verdade na sua vida, talvez tenha sido pelo fato de você ter vivido num carrancismo religioso. Que desde pequeno, você ouve o seguinte, o Papai do Céu vai te castigar. Não faz isso que o Papai do Céu castiga. Papai do Céu não gosta disso. Nós pais não temos coragem de falar, eu não estou gostando disso, para. A gente joga a culpa para cima. Aí a pessoa cresce vendo um Deus, não Deus que ama, não Deus que não esmaga a cana, mas um Deus com chicote, pronto para castigar, se fizer alguma coisa de errado. Aí ela serve a Deus, não por amor, mas por medo. Que alguma coisa possa acontecer se ela fizer alguma coisa. Ela não vive a liberdade da graça de Deus, que tira de nós todo o desejo de viver em pecado. E a palavra de Deus declara, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traz as promessas de Deus para a tua vida, se você não as tem. Eu vou te apresentar uma aqui. E essa daqui, se você entender ela, você muda. Está lá em Isaías, capítulo 46. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Para entender, Ele é Deus e não há nenhum como Ele. Agora, importante, a importância desse capítulo. Desde o início faço conhecido o fim.
desde os tempos remotos, o que ainda virá. Meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Oh, aleluia! Sabe o que isso significa? Para pensar na importância dessa passagem. O que está lá no fim, Deus começou pelo fim. E quando você vai começar, Ele já sabe qual é o fim, porque Ele começou por ela, sabe qual é o fim que vai ser. Entende isso? Ele já conhece o fim. Agora, houve uma época na Rede Globo que eu escrevia roteiros para lá. E tinha um que eu gostava muito, que era o Você Decide. Não sei se os irmãos lembram do Você Decide, né? Sempre no final tinha... os telespectadores ligavam e diziam o fim que queriam, escolhiam. Eu vou dizer para vocês, aquelas pessoas fizeram alguma coisa que na realidade é. Se você ler lá em Êxodo capítulo 3, você vai ver Deus falando assim, que Ele viu, Ele ouviu e tinha conhecimento do sofrimento do povo de Israel, que estavam como escravos no Egito. E Ele fala assim, eu vou levar esse povo para uma terra boa, ampla, e que mana leite e mel. Terra do Eveu, do Ferezeu, tudo que tem eu era a terra dos caras. Mas é interessante que Deus só fala que era a terra daquelas pessoas. Ele comunica para aquelas pessoas que tinha gente lá. Mas só que Ele não diz que eram gigantes, homens ferozes. Porque se Ele comunica lá no Egito, aquele povo não ia querer sair, não. Ele só disse que a terra era boa. Agora, quando os espias voltam lá da terra, a gente já conhece a história. Eles trazem do fruto da terra. Ó, realmente a terra mana leite e mel. Concordaram com Deus. Porém, lá moram os filhos de Anak. E nós parecemos aos seus olhos como gafanhotos. E nós aos olhos dele. Querido, gafanhoto, lugar de gafanhoto é no deserto. E foi justamente onde eles ficaram por 40 anos. Agora uma pergunta para você. Apesar da promessa de Deus para esse povo, para uma terra boa, ampla, que manava leite e mel, quantos entraram apesar da promessa? Você tem promessa de Deus na sua vida. Você só não toma posse dela, querido, se você não quiser. Você entende? Entende o que eu estou falando? Agora a melhor coisa é saber que o nosso Deus, Ele já sabe o fim. Então eu posso caminhar em segurança, porque Ele diz que Ele é quem sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Pensamentos para o bem, não para o mal, para me dar o fim que eu desejo. O fim que você deseja, qual o fim que você deseja? É um fim ruim? Então tu está servindo um Deus errado. Você não conhece Ele. Vá na origem desse problema que te traz angústia, te traz vergonha, te traz medo. Vai na origem e declara. E eu vou terminar aqui contando uma história bíblica para mostrar a importância desse negócio. Jesus estava no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Estava bom lá. Pedro até fala, né? Vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias. Há vezes em que nós estamos na casa de Deus, é tão bom estar na casa de Deus, os louvores, os congressos, que não dá nem vontade de ir para casa, vontade de ficar, né? Mas vem a realidade da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta.
Nós temos que descer para a nossa realidade. E Jesus, quando desce daquele monte, em que ele estava com esses seus 3 discípulos, o que é que ele encontra? Uma confusão gerada. Um disse-me disse, um bate-boca. Por quê? Porque tinha um rapaz endemoniado lá no meio. E os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar aquele demônio. Vocês querem ver uma coisa? Imagine nós, ou aqui na igreja, ou numa praça aqui do Gama. Imagina, uma pessoa fica possessa. Pode ser que tenha alguns que se escondam, que corram, né? Porque o próprio diabo traz à memória, a lembrança, alguma coisa que esteja errada. Eu capé, não vou lá não, que ele vai me dedurar. Se esconde, corre. E não conseguiam, estavam passando vergonha, humilhados por aquele demônio e por aqueles que estavam gostando de ver aquela situação. E Jesus chega e pergunta: que confusão é essa? Do meio da multidão vem um homem e fala assim: ó, meu filho está possesso por um espírito mudo. Eu trouxe para os teus discípulos, só que eles não estão dando conta de expulsar o demônio. Situação, né? Você sabe qual foi a pergunta que Jesus fez para o pai do garoto? Desde quando isto lhe sucede? Jesus faz aquele homem parar para pensar. Ele vai na fonte de quando aquilo começou. Até este menino, desde a infância, esse demônio o joga no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor tem misericórdia de nós, ajuda-nos. Reparou? Você acha que ele não sabia desde quando? Mas ele fez aquele homem voltar na fonte, para lembrar o dia, a época que aquilo começou. E esse mesmo Jesus, o Espírito dele pergunta para você essa noite: desde quando isso lhe sucede? Desde quando? Essa passagem é extraordinária. Jesus expulsa aquele demônio e acontece alguma coisa extraordinária ali. Os discípulos, depois que aquela confusão acabou, ao entrar em casa, eles particularmente perguntam a Jesus assim: por que é que a gente fracassou e não conseguiu expulsar o demônio? Você sabe por que muitas das vezes a gente erra e continua errando? Porque a gente não tem coragem de perguntar: por que é que eu fracasso sempre? Por que é que as coisas sempre dão erradas? A gente guarda aqui dentro e ainda tem alguns que acham que é um karma, hein? Já ouvi muito isso. Aí Jesus responde: porque a fé de vocês é pequena. Opa! Eles tinham fé, mas era uma fé natural. Porque se ela for do tamanho de um grão, de uma mostarda, vocês vão falar para esse monte: lança isso daqui, vai para o mar, e ele vai. Mas aí, ele não deixou os seus discípulos com aquele peso: poxa, eu não tenho fé, eu não vou conseguir. Aí ele dá a dica de ouro. Se tivesse Jesus vivendo na época hoje do WhatsApp, ele fala assim: fica a dica. Essa casta só sai com oração e o quê? Pode ser que esse problema na sua vida, que perdura por muito tempo, ele só vai sair com oração e jejum. Que dica! Não há necessidade de vivermos mais frustrados e derrotados. Não há. Não há.
Nós servimos a um Deus que já conhece o fim. Agora, Ele não vai interferir na sua escolha. Você escolhe o fim, ou você decide da vida. O dele é o melhor. Ele não vai te informar como vai ser a sua jornada. Ele não informou para José que ele ia ser preso, jogado no buraco, ser preso como estuprador. Não informou. Mas no fim, José foi governador do Egito. Fecha seus olhos.